Salve pessoas, tudo certo? Sou o Gustavo Caverzan do Álvaro de Carla e hoje nas Trilhas com Vinil tenho comigo dois álbuns magníficos, porém que representam de certa forma um momento de encerramento de um ciclo de produção fonográfica. Isso ao analisarmos a história das bandas Deep Purple e Yes. Estou me referindo ao Come Test the Band e ao Drama. Vamos conversar um pouco sobre esses dois discos. Antes de iniciarmos nossa resenha do vídeo, convido você que aprecia discos de vinil a se inscrever aqui no canal e a acompanhar o nosso trabalho no YouTube. Obrigado! Quem admira a obra musical, acompanha e conhece a trajetória histórica do Deep Purple e do Yes, tem noção das mudanças de sonoridade que essas bandas passaram. Isso conforme alguns fatores que vão afetando-as ao longo da sua caminhada, como por exemplo, a alternância de integrantes que vão compondo a produção dos discos, onde os conceitos artísticos tratados na orientação sugerida por cada obra trabalhada podem provocar mudanças. Também podemos destacar a forma como a banda em si se relaciona com o tempo contemporâneo da atualidade em que cada disco está sendo concebido. Enfim, essa abertura para o inédito, o novo, para o vir a ser transformado, parte de um processo existencial que os próprios artistas não têm muito controle de domínio sobre ele. Ainda mais que estamos falando de duas bandas com discografias incríveis e bem extensas. Mas vamos lá, aqui está o álbum Come Test the Band, lançado em 1975, com uma capa dupla onde na frente se destaca esta arte bem legal, harmonizando a foto dos integrantes da banda com um vinho repousado na taça, o que sugere uma aprazível experiência estética ao se provar do som da banda, como se tivesse o espectador saboreando aí uma requintada bebida. Um detalhe significativo que impacta na qualidade da sonoridade da banda é o trabalho do engenheiro de som Martin Birch, que já acompanhava o Deep Purple ao longo da gravação de seus grandes clássicos produzidos anteriormente. E a gente também pode destacar que este álbum, assim como o Stormbringer, foi gravado em Munique, na Alemanha, no Musicland Studios. E no momento da produção do Come Test the Band, o Deep Purple contava com a seguinte formação: Ian Paice na bateria, John Lord nos teclados e nos vocais a banda tinha o David Coverdale e o baixista Glenn Hughes. Acontece que grande parte das atenções que se voltavam para este álbum mirava o jovem guitarrista Tommy Bolin, que estava ali substituindo o já consagrado Rit Blackmore. E o resultado musical aqui foi incrível. O Come Test the Band traz um repertório fortíssimo, com uma pegada roqueira super contagiante, um balanço sensacional e tudo tocado e representado com muita excelência. E comentando rapidamente sobre cada um dos músicos, a gente tem o John Lord, como sempre, aí com suas teclas, trazendo um espectro de timbres e arranjos muito ricos, que valorizam bastante os momentos das músicas e sem dúvida é um fator marcante para a identidade da banda. O Ian Paice, enquanto um protagonista importantíssimo do Deep Purple, com suas levadas de bateria sensacionais, mantém aqui o alto nível de suas performances em estúdio. E o bacana é que o Ian Paice, juntamente com Martin Birch, o engenheiro de som, assina a mixagem deste álbum. Agora, essa formação dos vocais com o David Coverdale e o Glenn Hughes eu acho fantástica e que foi muito, mas muito bem sucedida. A forma como dialogam em certas músicas, a distribuição do canto conforme o repertório, enfim, características diferentes de dois excelentes cantores que se elevam com a obra na medida da relação. E o Glenn Hughes
Também, enquanto um ótimo baixista, contribui bastante para a riqueza rítmica da banda. Sabe tirar timbres interessantes do instrumento conforme se propõe o arranjo ou o momento da música. Mas um destaque importante para ser realçado no contexto deste álbum é a participação em alta performance do guitarrista Tommy Bolin, que imprimiu no disco ótimos riffs, solos muito bem expressados com uma linguagem cheia de conteúdos na colocação dos arranjos de guitarra, valendo-se aí de efeitos muito bem postados. Além disso, o Tommy Bolin estava numa fase super inspirada, pois aqui neste disco ele participou da composição da maioria das músicas. E também, no período de 1975 e 76, ele lançou dentro do seu projeto solo 2 discos bem interessantes, o Teaser e o Private Eyes. Numa consideração geral sobre as músicas que compõem o repertório do Come Test the Band, de saída podemos afirmar que todo o lado 1 é um verdadeiro show de rock and roll. Logo na abertura do disco a gente escuta Coming Home, que hoje em dia se consolida como um dos grandes clássicos do hard rock. E também podemos destacar a swingada Get Tiger. Poxa, um rockão que traz em seu riff e solos de guitarra um agudo, um fervor extremamente dançante. A gente percebe o Jon Lord, jogando muito bem, tanto com o peso do timbre do órgão, quanto com o balanço de um clavinete. E por aí vai. Já no lado 2, encontramos, dentro dessa atmosfera rock and roll que se sustenta muito bem, 2 faixas mais lentas, porém igualmente belíssimas. Cito a This Time Around e o grande sucesso You Keep It Moving, que ao meu ver pode ser considerada a música mais famosa deste álbum. Pois bem, musicalmente falando, com o Come Test the Band, o Deep Purple deixou bem claro para todo mundo que tinha tudo para continuar produzindo grandes discos, mesmo sem o Rich Blackmore, que também já estava numa outra, a todo vapor e focado na sua nova banda, o Rainbow. Mas a história nos apresenta um desfecho bastante desastroso. Em poucas palavras, a gente pode dizer que o ano seguinte ao lançamento deste álbum foi extremamente problemático para a banda, para os integrantes, seja no contexto do âmbito profissional ou mesmo pessoal. Enfim, a banda se consumiu por meio de um combo de crises insustentáveis para um projeto artístico do porte do Deep Purple. E em março, no ano de 1976, a banda decreta o seu fim. Daí, com o término da banda, cada um foi cuidar dos seus projetos pessoais, encaminhando sua atividade musical para novos trabalhos. Ok. Acontece que um fato muito triste traumatizou o cenário e o entorno musical da época, que foi justamente a trágica morte do Tommy Bolin. Isso em dezembro ainda do ano de 1976. Então, quando falamos sobre a trajetória histórica da banda Deep Purple, iremos encontrar entre os anos de 1976 até 1984 a fenda silenciosa de um período improdutivo. E foi com este álbum, intitulado Perfect Stranger, que o Deep Purple retomou as suas atividades, agora com outra formação, tendo o Ian Gillan no vocal, o Roger Glover no baixo, a presença do Rich Blackmore na guitarra e permanecendo aí o Ian Pace na bateria e o Jon Lord nos teclados. E daí para frente, a história se encarregou de bordar a nova jornada da banda. O disco Drama do Yes foi lançado no ano de 1980, e o que algumas referências e fãs apontam é que este disco foi concebido num contexto meio traumático e ao mesmo tempo desafiador para a banda, pois a experiência não muito entusiasmante que tiveram com o disco anterior, o Tormato, somada às divergências de ideias no âmbito musical e até mesmo certos ruídos nas relações interpessoais vividas ali pelos integrantes, fez com que o Yes se desestabilizasse ao ponto de não ter como, naquele momento, se manter com a mesma formação.
Foi aí que o Jon Anderson e o Rick Wakeman saíram da banda para desenvolverem suas ideias, cada um em sua respectiva carreira solo. E daí veio o grande desafio para o Yes, que estava ali sendo fortemente desfalcado. Então, será que era possível, naquela altura do campeonato, conceber um álbum convincente sem a voz marcante do Jon Anderson? E quem estaria à altura ou mesmo em condições de substituir à época os teclados tão poderosos do Rick Wakeman? Pois bem, como resposta a essas duas questões, a banda com o Alan White na bateria, o Chris Square no baixo e o Steve Howe na guitarra segue o seu caminho e convida o vocalista Trevor Horn e o tecladista Jeff Downes para se juntarem ao Yes. No caso aí, dois músicos muito talentosos, porém com uma visibilidade não tão expressiva na linha de frente do cenário progressivo. E o resultado disso? Em linhas gerais, o que podemos comentar? Sem dúvida, uma obra-prima incrível. O Drama consegue entregar um repertório espetacular. Aqui, o requinte e a maturidade musical transbordam nos detalhes com que os instrumentos vão arranjando os pontos específicos de cada faixa. E aí eu dou um destaque especial para o papel do Steve Howe neste disco. A riqueza com que ele se vale das possibilidades de timbres e efeitos na formulação de arranjos de guitarra, a genialidade dos conceitos das harmonias e dos solos, a forma como ele também explora os instrumentos acústicos, enfim, tudo isso reluz dentro de uma atmosfera musical belíssima. Já o Chris Squire sempre me impressionou com a sua aptidão para construir linhas de baixo perfeitas. O timbre que ele tira do instrumento, a forma com que ele consegue trazer a música para a sustentação dos seus arranjos. Então, esses elementos, grandiosos estão bem presentes aqui no disco Drama, na forma de arranjos de contrabaixo. E falando um pouco do baterista Alan White, ele é aquele músico que consegue forjar o rosto da banda nos recursos rítmicos que ele imprime com o seu jeito de tocar. É um excelente baterista que, desde sua chegada ao grupo, se entrosou muito bem com a concepção sonora do Yes. E sobre a participação dos recém-chegados à banda, o Trevor Horn e o Jeff Downes, o que tenho a dizer é que foram igualmente importantes e fundamentais para a apresentação desta obra magnífica. Chegaram, se apresentaram e corresponderam muito bem às responsabilidades artísticas que a eles foram delegadas. Por exemplo, o Jeff Downes, com seus teclados, proporcionou momentos exemplares de como produzir ótimos arranjos nos momentos solicitados, mesmo não tendo ali um protagonismo de exposição como tinha o Rick Wakeman. Mas o Jeff Downes demonstrou uma perspicácia musical excelente para timbrar e escolher efeitos insinuantes e formas fantásticas de se posicionar nas músicas. Um detalhe que chama atenção é a introdução das músicas, e como os teclados fluem nesses trechos. E sobre o vocalista Trevor Horn, ao meu ver, ele foi muito feliz nas suas interpretações. Apresentou uma textura vocal muito bonita, muito competente para atingir as extensões de notas que os momentos das músicas exigiam. Então, para mim, mesmo com as inevitáveis comparações com Jon Anderson, que teve que lidar, ele foi muito convincente, segurou bem a onda como vocalista do Yes. E numa exploração geral sobre o conteúdo, o repertório do disco, que tem 6 faixas, 3 em cada lado, a gente pode destacar que o álbum é inaugurado com a música Machine Messiah, que é uma viagem musical fantástica. Traz aí um riff de guitarra bem hard, porém incorporado à linguagem da banda, e é uma música que passeia por arquiteturas sonoras belíssimas e climas que se alternam, em momentos de temperaturas diferenciadas, às vezes mais calma, outras mais tensa. E na outra ponta do disco, ou seja, na última faixa, escutamos um dos grandes sucessos do Yes, que é a Tempus Fugit,
aí com todos os seus requintes necessários de excelência. Uma música realmente fora de série. Mas uma impressão que tenho aqui no Drama é que o Yes, mesmo aferrado com grande nobreza às suas características, à sua identidade tão brilhantemente conquistada ao longo dos anos, parece dialogar de certa forma com uma nova sonoridade que estava indicando o comportamento musical das bandas que viriam nos anos 80. Não sei, talvez o desde onde histórico que me encontro hoje me permite arriscar essa impressão. E para mim, a música Into the Lens, a primeira faixa do lado B, ela ilustra bem, em certos fortes momentos, essa espécie de aceno para o porvir de uma época. É o que percebo também na própria Tempus Fugit. Enfim, e isso é bem interessante para uma banda que estava se encaminhando para o fim. E em 1981, a banda já havia terminado. Os integrantes se dispersaram, por exemplo, o Steve Howe e o Jeff Downes vão formar outra banda, no caso aí o Asia. E um fato curioso que muita gente talvez não saiba é que nesse período o Chris Squire e o Alan White vão se juntar ao guitarrista Jimmy Page para projetar, com isso, uma nova banda entre eles. E chegaram a ensaiar, a criar umas ideias, a fazer algumas jam session. Inclusive já tinham até um nome para essa provável banda, que era XYZ, ou seja, uma alusão ao fato de ser a junção de ex-integrantes do Yes e do Led Zeppelin. XYZ, ex-Yes Zeppelin. Mas isso não foi à frente e nem chegaram a produzir um disco a partir dessas ideias que estavam ali articulando. O que aconteceu de efetivo foi que em 1983 o Chris Squire e o Alan White se juntaram ao guitarrista Trevor Rabin, e daí novas ideias foram arejando uma concepção sonora que aproximava o progressivo do dialeto pop e reproduzindo bem a tendência do rock da época. Isso juntamente com nomes e bandas que formaram aí nos anos 80 um grande novo movimento do rock. Então, a gente aponta aqui que o Yes, nesta data, volta à sua atividade criativa de forma bastante efetiva. O vocalista John Anderson retorna à banda, também se integra ao grupo o tecladista Tony Kaye. O Tony Kaye, que já havia participado da banda logo na sua primeira formação. E o resultado desse encontro, dessa nova projeção musical do Yes, foi aqui este disco, o 90.125, que curiosamente teve como produtor o Trevor Horn, que foi o vocalista da banda no disco Drama, conforme conversamos. Bem, minhas amigas, amigos, essa foi a nossa resenha do vídeo. Espero que tenham curtido o conteúdo e aproveito a oportunidade para convidar você a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e a conhecer o som da minha banda, o Ávora de Carla. Nossos 2 álbuns estão disponíveis para audição nas plataformas de streaming aqui na internet. Pessoal, muito obrigado, forte abraço e até a próxima.